Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu louvo pela vida dos irmãos. Louvado seja Deus, irmão, está aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Alegrei como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista vai falar no capítulo 122, porque ali o Senhor Jesus Cristo ele vai falar em João capítulo 8, versos 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Então, se nós estamos aqui é porque nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos na luz, irmão, e nós permanecemos na luz. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou louvar o hino da harpa, eu sempre gosto de louvar o hino da harpa, irmãos, que se encontra ali no capítulo, ali no hino da harpa número 175, amém? Hino da harpa número 175, e já trago a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, Ele está nesse lugar, irmãos. Vamos louvar a Deus em espírito e verdade. Romanos 8 vai falar que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, sim segundo o Espírito. Aleluia. Devemos andar segundo o Espírito, não fazeres as obras da carne. 175, que fala assim: irmão amado e resgatado, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmão amado, santificado, vives unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória. Irmão amado, purificado, sede valente e muito prudente, estás lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estávamos perdidos, irmãos, mas agora nós somos lavados no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmão, eu vou deixar uma palavra de meditação que se encontra a palavra de hoje vai estar em Mateus capítulo 16, versos 13, amém? Louvado seja Deus, capítulo 16, versos 13. Então a gente vai ver aqui, igreja de Deus, se o próprio Deus não revelar para nós os seus mistérios, nada podemos fazer. Ali em João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, sem mim nada podeis fazer. Então sem o Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Então o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 16, versos 13, amém? Então o Senhor Jesus Cristo é tudo na nossa vida, louvado seja Deus. Mateus capítulo 16, versos 13. Eu vou ler o texto bíblico em parte, que ele vai até o versículo 19, amém, irmãos? Vai ser de 16 até o 19, mas eu vou ler por parte e fazer a explicação de cada versículo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha me ajudar. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Glória a Deus. interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas. Louvado seja Deus, irmão.
Peço que os irmãos se sentem em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, aqui a gente vê que o Senhor Jesus Cristo ele faz uma pergunta para o seu discípulo. E aqui é a resposta que os discípulos dão para ele. Quem era João Batista? João Batista era um grande homem de Deus. Lá em Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, a Bíblia vai falar que existia um sacerdote, né, chamado Zacarias. Zacarias era sacerdote do Senhor, né, e cuja mulher chamava Isabel. E os dois andavam sem repreensão na presença do Senhor, guardando todos os seus mandamentos. Só que Zacarias e Isabel eram ambos avançados de idade, né, e Isabel também era estéril. Era estéril, irmão, mas nada é impossível para o nosso Deus, porque Deus, ele realizou o milagre na vida deles. Por quê? Porque eles perseveraram, né? E quando Zacarias, ele estava ali no templo do Senhor oferecendo incenso, né? O anjo do Senhor aparece para Zacarias e fala: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, né? E tua mulher Isabel terás um filho, e porás o nome dele João, e será grande perante o Senhor, e não beberás vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aleluia. Zacarias foi um homem cheio do Espírito Santo, irmão, mas ele não era o Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar em Mateus capítulo 11, versos 11, que dentre nascidos de mulheres, nenhum foi maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. É por isso que é necessário que ele cresça e nós que diminua. Mas ele não era o Cristo. Aleluia. E aqui eles também citaram, meus irmãos, citaram aqui Elias. Quem era Elias? Elias também era um grande homem de Deus. Lá em 1 Reis 17, a Bíblia vai falar que Elias, ele falou que segundo as palavras dele, que não chovesse. E o apóstolo Tiago vai falar no capítulo 5, verso 17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou ao Senhor para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e caiu chuva sobre a terra, né, e molhou a terra, e a terra deu seu fruto. Então, irmão, a gente vê aqui um grande homem, cheio de fé, mas ainda não era o Cristo. Aí eu pergunto, onde está a fé da igreja hoje? Né? A gente devemos guardar a nossa fé, irmão. A gente devemos cuidar da nossa vida espiritual, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, e nós temos sempre que estar em vigilância para os dias que a gente estamos vivendo, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai falar ali em Lucas capítulo 8, verso 18, quando vier o Filho do Homem, porventura cessarás fé na terra. É os dias que a gente estamos vivendo. Muitos estão retrocedendo, igreja, e o Senhor Jesus, ele vai falar: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A gente Aleluia. tem que seguir para frente, irmão. E aqui ele cita também outro homem, Jeremias, profeta Jeremias, também um grande homem de Deus, mas ele não era o Cristo, né? Quem era Jeremias? Lá no capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia vai falar que Jeremias era filho de Uquias, e Uquias era sacerdote da terra de Benjamim, né? Jeremias, ele tinha tudo para ser um sacerdote. Por quê? Porque ele veio de uma linhagem sacerdotal, mas o próprio Deus chamou ele e deu como profeta para a nação de Judá. No chamado de Jeremias, Jeremias falou para o Senhor: ah, Senhor, eu não sei nem falar porque eu sou uma criança. E o Senhor falou para ele: não diz eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irá, e tudo quanto eu te mandar, tu dirá. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor, irmão, ele nos livra. Não tema diante do Senhor. Se ele te chamou, ele vai te capacitar, ele vai te preparar e vai te enviar. Mas espera no Senhor, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Mas a gente temos que viver, irmão, esperando no Senhor e viver em santidade, porque em Hebreus 13:14 vai falar: se ir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aqui vai falar, no 15: e disse-lhe ele: e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer para Pedro
é o seguinte, irmão. Meu pai Pedro te revelou que eu sou a pedra de esquina, a rocha a qual a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmão. Pedro não é a pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Em Atos capítulo 4, versos 11, o apóstolo Pedro ele vai falar: ele é a pedra rejeitada por vós os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Quem rejeitou? Quem rejeitou foi o judeu. E através da sua rejeição, igreja, nós alcançamos a promessa da salvação. Então a gente tem que continuar firme com essa promessa, porque nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele cumpriu na minha e na tua vida, meu irmão, se ele falou, se ele prometeu na minha e na tua vida, ele vai cumprir. Amém? O apóstolo Paulo, igreja, ele vai falar ali em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Esse é Jesus Cristo. Aleluia. Ele, irmão, ele é a propiciação perfeita para os nossos pecados. Ninguém pode pôr outro fundamento, né, além do que já está posto. Esse é o Senhor Jesus Cristo. De nenhum outro nome a dado aos homens, debaixo do céu a dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muitos aí na rua, muitos aí fora, igreja, vivem procurando religião. Religião não salva ninguém, irmão. Somente o Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Religião é só coisas terrenas. O evangelho não é religião. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 1, verso 16. Então crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aqui em Éfeso, capítulo 2, versos 20, o apóstolo Paulo ele vai falar: e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. Então o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele é a pedra de esquina. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela é tratada como templo do Senhor. É por isso que a gente temos que guardar o nosso templo, guardar o que? O corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Aleluia. Então a igreja, ela é tratada como templo, edifício bem ajustado. Então se o templo de Deus, se nós estiver bem ajustado em cima dessa pedra, irmão, nós crescemos para templo santo do Senhor. Então a gente tem que estar sempre bem ajustado, porque o apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que faz tudo novo. Então o Senhor Jesus Cristo fez tudo novo, tanto na minha e quanto na tua vida. O apóstolo Paulo também vai falar em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, porque não somos de nós mesmos, igreja, é de Deus. O Senhor, ele faz morada. Aleluia. Nós, amém, igreja? Então o Senhor Jesus é a luz do mundo. Então quem anda nessa luz, irmão, nunca andará em treva. Amém, igreja? E aqui a gente vê que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e a gente temos que estar fundamentada, né, nessa pedra. Lá em Mateus capítulo 7, versos 24, o Senhor Jesus Cristo ele vai falar que todo aquele que ouve esta minha palavra e o pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio chuva, soprar o vento, correr o rio, combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, porque a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Na onde que está edificada a sua casa, irmão? Tem que estar sempre edificada na rocha, irmão. Porque aquele que ouve esta palavra e não pratica é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então veio chuva, correr o vento e soprar veio chuva, correr o rio, soprar o vento, combater aquela casa e caiu, grande foi a sua queda. É aquele que ouve a palavra, irmão, e não toma posse. Nós devemos tomar posse da palavra de Deus. Examinai as escrituras, porque eu fiz cuidar de delas a vida eterna, só ela que de mim identifica. A gente devemos estar fundamentado na palavra de Deus, irmão, porque os dias são maus, igreja, né? E só vai permanecer de pé aquele que estiver firmado nessa rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no 19 ele fala: e eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligarde na terra será ligado no céu, e tudo que desligarde na terra será desligado no céu. Aqui, irmão, o Senhor ele está dando autoridade para Pedro abrir as portas do céu para todos aqueles que estão no mundo.
Uma referência dessa a gente vê ali em Atos, capítulo 2, versos 41. A primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas foi ganhada para o reino de Deus. Essa autoridade está comigo e está com você, irmão, para levar o evangelho para todos aqueles que estão no mundo. Porque o qual Deus desse presente cego cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre ele a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós estamos aqui, irmão, para poder levar o evangelho para ele, para falar do amor de Cristo para ele, para que eles venham se converter dos maus caminhos, porque a gente também vivia como ele lá no mundo, irmão, cego espiritualmente, e o Senhor também nos concedeu a oportunidade, enviando o seu povo para pregar também para com nós, e a gente aqui pelas suas misericórdias. Então a gente vê em Atos capítulo 4, versos 4, que na segunda pregação do apóstolo Pedro, quase 5.000 almas foi ganhada para o reino de Deus. Essa autoridade está com nós, igreja, volta a falar, estava com Pedro. Então aqui foi a autoridade que nosso Deus deu para Pedro abrir as portas do céu para aqueles que estão no mundo, né, nas práticas pecaminosas. Então não devemos pensar só em nós, devemos pensar neles também, igreja. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele falou para os discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Os que creem ser batizados será salvo, o que não crê será condenado. E os sinais seguirão o que crê, no seu nome expulsarão o demônio, porão a mão dos enfermos e serão curados, e se beberes coisas venenosas não lhe causarás danos nenhum. Então essa autoridade está conosco, irmão. Então a gente temos, igreja, de ficar sempre de pé na presença do Senhor, porque o Senhor virá buscar o seu povo. O apóstolo Paulo ele vai falar de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos um outro com esta palavra. Então o Senhor Jesus Cristo está voltando, irmão. Então não toca a última trombeta. Aqueles que morreram, né, em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados, né, num corpo incorruptível, ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Então, irmão, não se faleça, permaneça firme e fiel na presença do Senhor, porque o que ele prometeu para mim e para a tua vida, irmão, ele vai cumprir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que estar fundamentado nessa pedra, igreja. Se a gente estiver fundamentado nessa pedra, nós não desfalecemos, nós continuamos andando e olhando para o nosso Senhor, porque Ele é ator e consumidor da fé. Lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo ali, irmão, eram as últimas palavras dele ali. Ele estava incentivando aos discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o Lord teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele estava encorajando os seus discípulos para que eles viessem perseverar na tribulação, para que eles viessem perseverar nas lutas que ele ia passar, prisão, calúnia, perseguição, a mesma coisa que a gente passa hoje, igreja. Então ele estava encorajando os discípulos a permanecer, assim como nós devemos encorajar um ou outro a permanecer, porque o Senhor prometeu e Ele cumprirá tanto na minha quanto na tua vida. E essa é a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor: não tornará para mim vazia, e antes de aprar e prosperará para tudo aquilo que enviou. A palavra do Senhor, ela não cai por terra, irmão, porque Deus, Ele é Deus justo e poderoso para cumprir. Ele é dono de todas as coisas, Ele fez todas as coisas. Então se a gente, irmão, estiver firme nessa rocha, a gente seremos mais que vencedores. Então a gente nunca devemos se esfalecer, irmão, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então confia, tenha fé, permaneça firme e fiel ao Senhor, porque Ele vai prometer, Ele vai cumprir o que prometeu para a sua vida. Eu não sei, igreja, o que você está sentindo, né? Eu não sei o que está passando na vida dos irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Mas a gente tem que permanecer na fé, a gente tem que olhar para o nosso Deus, irmão, porque Ele que vai nos fortalecer.
né? Então a gente não devemos se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da vossa mente, para que venha contemplar a perfeita e vontade agradável de Deus, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12:2. Então a gente não deve andar segundo o curso desse mundo. O crente, quando ele nasce de novo, igreja, ele tem que ter uma mente transformada. Porque em Colossenses capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer: portanto, agora que ressuscitaste com Cristo, andais pensando nas coisas do alto, onde está Cristo, à destra de Deus. Então nossos pensamentos, igreja, tem que estar sempre nas coisas de Deus, sempre nas coisas do alto. A gente tem que meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, como o Senhor falou ali para Josué, no capítulo 1, versos 8. Ele falou: não aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite, porque cuidará de fazer tudo aquilo que está escrito na lei, né? Porque Moisés, ele morreu, e depois que Moisés ele morre, o Senhor chama Josué para conduzir o povo à terra prometida, e sabendo que essa promessa de 20 anos para cima só entrou Josué e Caleb. Por quê? Porque eles perseveraram, irmão. Então, se você quer a promessa de Deus para a sua vida, você tem que perseverar e nunca duvidar do que Deus tem preparado para a sua vida. Então não duvida não, igreja, porque o que Ele tem preparado para mim e para a tua vida é o que os olhos não viu, o ouvido não viu e jamais subiu o coração do homem. É o reino de glória, irmão. Então tudo isso aqui vai ser passageiro, irmão. Tudo isso aqui vai ficar para trás, mas não, nós, igreja, nós vamos se alegrar com o nosso Deus. Então, se a gente permanecer firme nessa rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode perseguir, pode caluniar, pode matar, mas quanto mais acontece, quanto mais cresce, irmão, porque começou lá em Jerusalém e se invadindo-se os 4 cantos da terra. Quando o Senhor Jesus Cristo ele falou: ide por todo mundo pregar o evangelho, começou em Jerusalém, irmão, chegando aqui até nós, povo de fora, gentil. Os judeus, eles rejeitaram a promessa da salvação, e quando eles rejeitaram, irmão, nós alcançamos. Então nós devemos ficar firme e fiel ao Senhor nessa promessa, porque Ele prometeu e Ele irá cumprir na nossa vida, irmão. Então nós não devemos esfalecer, porque o nosso Deus, Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que em Mateus capítulo 11, versos 28, Ele vai falar: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Ele que arranca o fardo pesado das costas. Ele está pedindo para vir até Ele, para dar descanso para a alma. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Entrega esse fardo pesado que tem para Ele. Ele vai dar descanso para a sua alma, porque Ele levou tudo na cruz do Calvário por nós, igreja. Está escrito lá em Isaías capítulo 53, versos 4, que Ele levou sobre si a nossa transgressão, as nossas enfermidades. Agora Ele pede para que a gente venha entregar para Ele, irmão, e a gente venha ser bem-aventurado, porque a alegria, né, só temos na presença do Senhor. É por isso que nós devemos zelar pela palavra de Deus, porque o salmista ele vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina os meus caminhos. Então, irmão, aquele que não tem a palavra, ele está na escuridão, irmão. Porque a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versos 4, ali, no começo da criação do mundo, o Senhor ele fez separação entre a luz e as trevas, entre o mal e o bem. Então a gente devemos andar sempre conduzido por essa palavra, porque se a gente não andar, irmão, conduzido por a palavra de Deus, nós andamos nas trevas, né? Então a palavra de Deus que é que vai mudar a nossa vida, vai transformar, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmão. Então a gente devemos deixar todo o embaraço, a igreja ela deve deixar todo o embaraço para que Deus venha operar na nossa vida, porque o profeta Isaías ele vai falar no capítulo 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem agravadas estão os seus ouvidos para que não possas ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre seu rosto para que não vos ouça. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, como diz em Provérbios capítulo 28, verso 13. Então todo aquele que confessa e deixa, irmão, alcança misericórdia do nosso Senhor e Salvador, porque Ele, irmão, Ele é amor, também é justiça, né? Então a gente devemos ficar sempre firme na presença do nosso Senhor e Salvador, porque Ele é a nossa alegria. A alegria, irmão, só temos na presença de Deus, porque há um vazio dentro do homem e da mulher, igreja, que somente o Senhor Jesus Cristo ele pode preencher. A gente vê ali
né, que Zaqueu, ele era um homem rico, né, mas Zaqueu ele queria ver Jesus. Por que ele queria ver Jesus, irmão? Uma multidão seguia o Senhor Jesus Cristo, mas aparentemente Zaqueu, ele não sentia falta de nada. Por quê? Porque além dele ser rico, ele era chefe dos publicanos, só que ele queria ver Jesus. Por que Zaqueu queria ver Jesus? Porque ele tinha esse vazio, irmão, que somente o Senhor Jesus Cristo podia preencher. E ele não podia entrar por quê? Porque ele ia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Mas ele, sabendo que o Senhor Jesus Cristo ia passar por ali, ele subiu no pé de figueira brava, né? E aí quando o Senhor Jesus Cristo passa, irmão, ele olha para cima e vê Zaqueu. Ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém posar na tua casa. Então o Senhor Jesus Cristo, irmão, ele tem pressa para mudar a tua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele tem pressa para transformar a nossa vida. Ele tem pressa para nos salvar. O profeta Isaías vai falar no capítulo 55, verso 6: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno aos seus pensamentos. Então a gente devemos aproveitar a oportunidade que o nosso Senhor Deus está dando para nós, irmão. Então ali Zaqueu, ele aproveitou aquela oportunidade. Quando Zaqueu, irmão, desceu, ele já desceu alegre. Por quê? Porque a alegria verdadeira chegou naquele momento na vida de Zaqueu, irmão. Então a alegria verdadeira nós só temos na presença do Senhor Jesus Cristo, quando nós renuncia a tudo. Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai falar em Lucas capítulo 14, verso 33: qualquer de vocês que não renunciar tudo quanto tem, vocês não podem ser meus discípulos, né? Então nós devemos renunciar nossas próprias vontades, nossos eu, né, para poder estar na presença do nosso Senhor. Porque aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Então, para a gente seguir o Senhor Jesus Cristo, irmão, a gente temos que renunciar nossas próprias vontades. Ele vai falar: se você não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Então nós temos que renunciar nossas próprias vontades, irmão, porque aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Aleluia. Como o Senhor Jesus Cristo vai falar em João capítulo 7, verso 18. Então a gente devemos renunciar ao nosso eu, às nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, e buscar a glória de Deus para a nossa vida, irmão, porque aí nós seremos bem-aventurados. No mundo nós tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Então em Cristo nós somos mais que vencedor, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, glória a Deus. Devemos confiar, irmão, porque em nenhum outro há salvação, somente no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E essa é a palavra para o nosso coração, igreja. Que nós viemos tomar posse pelas misericórdias do Senhor, né? E que viemos ficar sempre firme até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque depois que a igreja ser arrebatada, irmão, a Bíblia ela vai nos dizer ali em Mateus capítulo 24, versos 21, que haverá uma aflição tão grande nessa terra como nunca houve e nunca haverá desde o princípio do mundo, irmão. Então vai ser um sofrimento muito grande aqui nessa terra, e ai daquele que ficar para trás. Porque ali em Amós capítulo 8, versos 11, o profeta Amós, ele vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, quando a igreja ser arrebatada, meus irmãos, muitos vão querer ouvir a palavra do Senhor, mas é tarde, vai iniciar-se a ira de Deus, a grande tribulação, que será por 7 anos, 3 anos e meio, dividido por 2, né? A falsa paz, né? O anticristo, ele vai se levantar com a falsa paz, e depois ele vai começar a perseguir todos aqueles que não dobraram o joelho a ele, né? Então, irmão, será uma aflição muito grande aqui nesse mundo, né? Então será dia de treva. Então a igreja ela tem que estar sempre, né, atenta para os dias que a gente estamos vivendo. Aquele que está limpo, limpe-se mais, e quem está sujo, suje mais. Aleluia! Porque o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá, e ai daquele, irmão, limpa o coração, né? O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar ali em Mateus capítulo 5, versos 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então limpa o coração, deixa o coração limpo. Provérbios capítulo 4, versos 23, o sábio Salomão, ele vai falar: guardais o vosso coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração, meu irmão, porque é dele que procede a fonte da vida. Não devemos andar segundo o curso desse mundo, mas devemos andar sempre adorando o Senhor em espírito e verdade, porque os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então devemos ficar sempre assim, para que a gente venha contemplar a perfeita e vontade agradável do Senhor, porque a aflição desse mundo não é comparada à glória que nós há de ser revelada, irmão. Então a glória é muito grande. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque depois que ele ser provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para os que amam. Como o apóstolo Tiago, ele vai falar. Então, irmão, todos nós sofremos tentação, todos nós passamos por luta, né? Mas só vai entrar no reino de Deus aquele que perseverar até o fim, igreja. Porque o sacrifício do nosso Deus não pode ser em vão, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser em vão. Então aquele que perseverar até o fim, né? Passando pelas aflições, dando glória a Deus, clamando ao Senhor pelas suas misericórdias, esse alcançará a salvação, esse entrará, né? Pela porta estreita, porque larga é que leva à perdição e muitos estão entrando por ela, irmão, né? Mas não, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, toma posse, né, do que Deus tem preparado para a sua vida, que nós viemos tomar posse do que Deus tem preparado para a nossa vida, amém? E eu agradeço a rica oportunidade, deixo essa palavra aqui para os irmãos, amém? Para a meditação das nossas vidas, que a gente venha estar sempre firme no Senhor, sempre buscando do Senhor, né? Aonde nós estivemos sempre adorando a Deus em espírito, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, irmão. O Senhor Jesus, ele vai falar ali em Mateus capítulo 25, versos 13, né? Vigiai, pois, porque vocês não sabeis nem o dia nem a hora que o vosso Senhor virá. Então ele pede para a gente sempre estar em vigilância, constante vigilância, irmão, porque a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada e nós também não sabemos o dia da manhã, irmão. Estamos aqui hoje, mas amanhã não sabemos o que pode acontecer, porque o apóstolo Tiago, ele vai falar ali no capítulo 4, versos 14, que a vida do homem é como vapor, ou seja, como neblina, aparece pelo pouquinho de tempo e logo se vai, né? Então, se a gente, irmão, morrer, a gente morre com Cristo, né? E quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós ressuscitaremos primeiro. Aleluia! Então a gente devemos estar sempre preparados para isso daí também, irmão, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai cumprir na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a rica oportunidade, o horário já deu, que é 8h30, e as palmas para o Senhor.